Vai lá, Reinaldo. Olá, então, pessoal, bom dia a todos. A gente começou agora aqui o 13º Fórum sobre Mídia de Paz. Estamos aqui com os organizadores também, além dos convidados, é claro, e o público aí que está começando a aparecer. A gente sabe que está aos poucos, né? A gente está recebendo as integrantes aqui nesse evento virtual. Lógico que eu agradeço aqui ao pessoal da produção aqui, né? O Luiz Cláudio Galhardi, o Reinaldo, o Zanardi que vai participar comigo na mediação, a Silvia Liberatore, e a Andréa Moncler também, que colabora com a gente o tempo todo, todos os anos, aí, há tempos, né, dando na divulgação. Ela adora bastidores, a gente insiste para ela aqui mediar, mas ela prefere ficar aí nos bastidores cuidando da estrutura aqui. A gente sabe que o evento virtual tem problemas com áudio, daqui a pouco picota, pode cair, a gente sabe como é que funciona isso, então fiquem tranquilos que a gente vai dando conta aqui e um colaborando com o outro, ajudando nesse evento, tá bom? Eu sou o professor Emerson, sou professor aqui do jornalismo da universidade, e a gente tem organizado nos últimos anos, né, esse evento, esse fórum, presencialmente lá, discutindo vários temas que envolvam, ao mesmo tempo, a perspectiva da mídia e sempre uma área especializada. Às vezes a gente trabalha com juristas, trabalhamos com especialistas na área de tecnologia, e hoje, por exemplo, a gente trouxe profissionais, claro, uma jornalista, né, a gente sempre colabora e pede para que um convidado seja uma jornalista, e também um médico. Eu acho que é importante a gente tratar desse assunto com pessoas que estão envolvidas diretamente no tema, né? E a gente vai falar sobre mídia, pandemia e negacionismo, e eu queria começar exatamente tratando um pouco de uma linha histórica bem resumida, mas que serve para a gente, mais ou menos, tanto nos orientarmos aqui no evento, quanto também a gente levantar algumas questões aí, os participantes começarem a pensar, talvez, em perguntas que se relacionam não a esse momento atual. Esse momento talvez seja o auge dessa questão da pandemia envolvida com o negacionismo, mas a gente sabe que tem política, a gente sabe também que tem questões sociais, a gente sabe que, na verdade, tem brigas extremistas aí que envolvem esse tema, não só no Brasil, mas em outros países. Eu acho que é importante a gente pensar um pouco nisso. Eu recordei, né, pensando sobre o tema, eu recordei de uma reportagem que eu li no início desse ano, em maio, mais ou menos, foi quando o Mário Lívio, que é um pesquisador de astrofísico, ele lançou um livro exatamente sobre Galileu Galilei e o negacionismo. Está sendo traduzido no Brasil, deve chegar agora até o fim do ano, segundo a perspectiva da editora Record, mas ele tinha lançado um livro também em 2018 que chama Por quê? Né? Porque nós somos curiosos, porque a gente tem esse interesse, né, sobre a ciência e sobre as coisas do mundo. Ele fala que não precisa ser cientista, né? O ser humano ele é curioso por si só. E esse Mário Lívio, se vocês quiserem depois se informar mais, ele é um astrofísico que trabalhou na NASA, só para citar um exemplo, ele trabalhou no Hubble, no projeto do telescópio espacial, mas ele atualmente mora em Israel, ele leciona na Universidade de Tel Aviv. O que foi legal nessa entrevista, logo no início do ano, aqui pela BBC Brasil, em que ele fala sobre esse livro, Galileu Galilei, desculpa, quando foi condenado pela Inquisição em 1633, e que ele ressalta que a gente está passando por um clima meio similar a 400 anos atrás. E a gente às vezes acha que isso é exagerado, né? Mas ele sempre contou que a gente tem a diferença agora da informação, ou da formação das pessoas. As pessoas agora têm mais acesso à educação, têm mais acesso ao conhecimento. E ele se assusta um pouco com essa perspectiva. Ele cita um exemplo que na mudança, segundo o livro dele, é que exatamente até então era uma questão religiosa, uma questão de inquisição, e eu não estou falando de religião enquanto fé, nossas crenças, mas sim dessas autoridades que 400 anos atrás preocupavam sim em coordenar, ficar fazendo uma espécie de vigília do lado da política, do lado da ciência, dos reinados, enfim. E ele ressalta que hoje, 400, praticamente, né, estamos prestes a fechar esses 400 anos depois da Inquisição de Galileu Galilei, hoje a gente tem uma situação que envolve, sim, a questão política, a afirmação dele na entrevista. Né? E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a gente passa por um processo de desconstrução que não é de hoje. A gente tem visto isso nos últimos 15 anos. Se você pensar que a gente teve aí um sinal muito positivo logo no início do século XXI, a gente teve um presidente eleito nos Estados Unidos, nós tivemos, sim, avanços com pesquisadores alertando muito, a difusão muito grande sobre o aquecimento global. É só lembrar da Verdade Inconveniente, né, do Al Gore, 2005, 2006, virou filme, virou documentário. A gente estava passando por uma espécie de
de acionando o botão, né, off para o on, para a gente começar a ficar mais consciente um pouco dessa realidade. Só que daí vem aquele balde de água fria, né? Pesquisas mais fora do país mostrando que ainda a gente tem índice de 85% da população que acredita no aquecimento global. Pô, isso é ótimo, grande maioria. Não, a gente tem que lembrar que a gente está falando de 15%, quase 20% de pessoas que ainda acham que isso não tem nada a ver com a nossa interferência na Terra. A gente tem mais de 50% nos Estados Unidos que não acreditam no aquecimento global, e do presidente, né, dos Estados Unidos. E no Brasil a gente tem, por exemplo, as perguntas que diferem, né? A gente fala de aquecimento global, esse índice no Brasil também sofre 85%. Quando a gente fala que a relação é nossa, que nós interferimos nisso, aí cai. E é curioso a gente pensar que isso também envolve outras questões, como, por exemplo, a vacina. O movimento antivacina não é de hoje, né? O movimento antivacina tem se acentuado nos últimos 5 anos. E a gente tem agora um índice de 10 a 12% de pessoas no Brasil que tem realmente declarado que não acreditam nas vacinas, não acreditam, né, no potencial, no efetivo poder científico, sanitário que a vacina tem. Aí o nosso convidado, o Fabiano, pode falar um pouco mais sobre isso. Aí você fala assim, pô, mas a gente tem um índice tão pequeno, né? 10%, gente, a gente está falando de mais de, né, 20 milhões de pessoas, se a gente arredondar aí um grosso levantamento. Eu acho que isso é um cenário importante, a gente precisa pensar nisso. Quando a gente fala, por exemplo, de negação da vacina, o que tem a ver mesclar esses problemas? É só lembrar que o sarampo foi declarado erradicado em 2016 e 2017. A gente ficou um ano sem sarampo em vários países da América Latina. Um ano. Quer dizer, o Brasil já tinha se declarado livre dessa doença. E agora a gente teve um surto em 2018 e agora Paraná, por exemplo, é um dos 5 estados que tem surto de sarampo. E é um dos estados que mais tem acesso a postos de saúde, né, a tratamentos no país. Então a gente precisa pensar um pouco dessa realidade que sim está interferindo nos últimos 5, 10 anos e que agora parece que se acentuou, porque uniu também essa ideia do extremismo ideológico, a questão política, autoridades desmentindo ministros, autoridades desmentindo cientistas, né? E isso é um problema. Por quê? Porque realmente as pessoas se amparam, às vezes, nessas afirmações, e aí a internet a gente vai ter um problema maior ainda, e eu acho que isso é importante. Por que falar desses temas e se o nosso fórum é fórum de mídia de paz? Porque eu acho que são etapas que vão, infelizmente, se sobrepondo umas às outras e que elas começam realmente com um ataque primeiro à ciência, ataque às instituições públicas, depois ataque às autoridades e, por fim, ataque a pessoas simples como nós, que têm curiosidade científica, na nossa maneira leiga, amadora, né, como professores, mas também a gente pode lembrar dos professores milhões de professores no interior do país que estão se esforçando para trabalhar com biologia, com ciência básica, para mostrar para esses alunos a importância disso e que agora simplesmente são maltratados, né? São chamados de imbecis por autoridades. E eu acho que é o mais baixo nível que a gente chegou no equilíbrio social em que professores são criticados, né? Estou falando de professores universitários, como um caso muito de nós aqui, falando assim, de professores de ensino fundamental. Eu acho que isso é um alerta muito importante. Por quê? Porque isso nos mostra também não só o negacionismo em relação à política, à ciência, mas sim o negacionismo à empatia. É só lembrar do exemplo da primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Eles destacam ela não só na eficiência do combate à pandemia no país dela. Eles ressaltam, sim, o processo de acalentar essas pessoas, né? Uma autoridade que se preocupa efetivamente com proximidade, que vai todo dia ao vivo para tentar dar informações, se aproximar do seu público, da sociedade ou dos seus eleitores, vamos dizer assim. E aqui é o oposto. A gente tem exatamente uma situação, não estou falando aqui no Brasil, estou falando da América como um todo, né? A gente está tendo uma relação oposta a isso, dessa reação de criticar o tempo todo e não ter empatia. Eu estiquei um pouco essa introdução, mas acho que é importante a gente pensar nisso. A gente tem dados aqui que a gente vai também colocar em algumas perguntas. Mas eu queria abrir agora para mostrar os nossos convidados, né? Agradecer mais uma vez toda a equipe que está ajudando nessa produção. E eu também queria reforçar agora que a gente tem uma convidada de São Paulo, que é a Daniela Cleves, né? A Daniela aliás, tem alguma coisa em comum que eu fico feliz, né? Nós 4 estamos aqui, eu, Reinaldo, Marco Antônio e a Daniela, nós somos formados na UEL, entre os outros colaboradores. Eu fico muito feliz, né? O pessoal da produção também tem formação na UEL, que mostra mais uma vez a importância da UEL. Não só pelo nosso carisma, pela nossa identidade como instituição, como os dados objetivos e técnicos. Ele continua sendo a 5ª melhor instituição
segundo dados nacionais e internacionais. Eu acho que isso reflete exatamente nessa formação humanística que o professor e o médico Marco Antônio reporta sempre nas entrevistas dele. Mas eu vou começar com a Daniela Klebs, né? Deixa eu pegar aqui, nossa, o currículo dela é extenso, hein, gente? Daniela, já falei, formada aqui na UEL em jornalismo, mas ela também morou fora, morou na Inglaterra, e ela estudou na LSE, na London School of Economics, e atualmente ela está fazendo doutorado em política científica e tecnológica pela Unicamp. E, claro, profissionalmente atua em diversos segmentos e hoje atua na comunicação, coordena o núcleo de comunicação da SCPC, além também de trabalhar com o Jornal da Ciência. E, claro, ativista nos bastidores, tentando criar aí uma rede de pessoas, comunicadores, jornalistas, cientistas, né? Os digital influencers que deveriam ser valorizados, né? Pessoas com conhecimento técnico e científico, para tentar realmente combater diretamente o tema de hoje, o negacionismo, a ideia também que a gente está querendo colocar aqui. Antes de falar do nosso segundo convidado, eu vou passar para o Reinaldo Zanatti, que também para apontar Reinaldo, alguns dados e ambientar um pouco o nosso debate. Valeu, obrigado, Emerson. E os dados que o nosso mediador apresenta são muito pertinentes e suscitam algumas reflexões, e aqui eu trago algumas provocações. Qual o papel da mídia no combate às informações falsas que ajudam na construção do negacionismo? Os veículos de comunicação também têm responsabilidade no cenário desinformativo que vivemos na sociedade atual? A comunicação tradicional, feita por interesses econômicos, políticos e ideológicos, dá conta de construir um debate plural e democrático que evita situações como essa do negacionismo? Por que as pessoas acreditam e reproduzem teorias negacionistas, fazem revisionismo histórico, simplesmente negando a ciência e desprezando o conhecimento? O negacionismo também é um fenômeno que atinge pessoas escolarizadas com acesso farto à informação, e também informação de qualidade. O que explica esse comportamento? O 13º Fórum Mídia de Paz integra a 20ª Semana Municipal da Paz de Londrina, organizada pelo Londrina Pazeando e também o Conselho Municipal de Cultura de Paz, o Compaz de Londrina. A 20ª Semana Municipal da Paz de Londrina começou no dia 19 e termina hoje, dia 22 de setembro. Nossos debatedores, a jornalista Daniela de Oliveira Klebs, já apresentada pelo jornalista Emerson Dias. O outro convidado é o médico Marco Antônio Fabiani, médico cardiologista formado pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, em 1980. Atua em consultório e hospitais de Londrina. Escritor com 5 livros publicados, sendo 3 coletâneas de contos e 2 romances. Sua última obra, Um Bourbon para Faulkner, teve versão dramatúrgica encenada em Londrina e Curitiba. Marco Antônio Fabiani participa de projetos literários como Dedo de Prosa nas escolas, levando discussão literária a estudantes secundaristas. Os nossos convidados terão de 10, 20 minutos para suas considerações iniciais e, na sequência, abriremos para perguntas. Quem tiver interesse, faça sua pergunta no chat aqui na sala virtual e as perguntas serão apresentadas aos debatedores pela ordem de inscrição. E antes de passar para o Marco Antônio Fabiani, nosso convidado, eu convido Luiz Cláudio Galhardi, em nome da organização, para a sua saudação. Bom dia a todos e a todas, é uma alegria imensa estarmos iniciando o 13º Fórum de Mídia de Paz de Londrina. É um evento que sempre fez parte, nós estamos na 20ª semana, mas há 13 anos fazem parte das semanas municipais da cidade de Londrina, e nós sempre delegamos essa organização para os jornalistas aqui da cidade, que elaboram, pensam o tema, pensam como que vai ser a forma e a dinâmica do evento. E, então, é uma alegria imensa. Esse ano, com a pandemia, a nossa Semana Municipal da Paz, ela fez meio que o mês da paz, então nós diluímos muitos eventos,
Amanhã, Reinaldo, ainda nós temos mais um evento, que toda quarta temos atividades, que vem o coordenador Carlos Palma, do Living Peace Internacional. São 160 países que participam, e ele vai estar aqui falando com a gente amanhã. Ontem fizemos o abraço no Lago Virtual, que foi um sucesso e que já foi pedido para que o ano que vem, a hora que a gente voltar no abraço físico, né, que a gente faça o bloquinho virtual também. Então, o pessoal gostou tanto que a gente vai ter que fazer o físico e o virtual também. Enfim, é uma alegria imensa, um prazer enorme, né? O Londrina Paseando e o COMPAS, Conselho Municipal de Cultura da Paz de Londrina. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Valeu, Galhardi. Então, para as suas considerações iniciais, o médico Marco Antônio Fabiani. Abriu o som, tá? Sim. Bom, pessoal, eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão dando, o pessoal tão preparado, né, para a gente conversar sobre isso, e que é uma preocupação de quase todo mundo hoje com isso. Eu vou começar com uma frase do médico, acho que ele era biólogo, aliás, ele viveu no Brasil, saiu daqui com 15 anos, era um inglês, o Medlar, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1960. Ele dizia o seguinte, que vírus é um pedacinho de RNA embrulhado em más notícias, certo? Quer dizer, eu queria falar por 2 ângulos dessa epidemia. Que é a epidemia em si, a pandemia em si, que há muito tempo talvez a última referência seja de 1918, a gripe espanhola, que o mundo não vive um momento de tanta incerteza diante disso, né? Ele é um vírus que, embora a letalidade relativa seja baixa, se calcula em torno de 0,2%, ele tem um poder de contágio muito grande, absurdo, e que isso leva a um número de mortes absolutas muito alto, porque tem muita gente contaminada, muita gente, indivíduos suscetíveis, vai ter muita gente que vai evoluir mal e ter esse problema. Agora, as epidemias, de um modo geral, se você vê na história, que isso é uma coisa que nós convivemos historicamente com isso, ela nunca vê uma coisa muito límpida, muito clara, com contornos bem definidos. Ela sempre vem muito contaminada de problemas políticos, dificuldades de toda ordem. Toda epidemia ela agride o indivíduo no que ele tem de frágil biologicamente e agride a sociedade no que ela tem de frágil do ponto de vista organizativo. Não é isso? E se nós pegarmos o mais recente, que foi um evento que é muito comentado, estudado, que foi a revolta da vacina no início do século XX, acho que foi em 1904, 1907, onde a disseminação do que a gente diria hoje fake news criou um ambiente de extrema animosidade contra a vacina da febre amarela, no Rio de Janeiro, onde se disseminou ideias de que a vacina era para esterilizar os homens, que ia ter transformações no rosto das pessoas. Houve uma briga política com um governo meio fragilizado, onde se agredia politicamente o governo, embora tenha sido um evento que também era complicado, porque teve um componente higienista, no sentido de limpar o centro do Rio de Janeiro, né? Onde as pessoas também foram tratadas de qualquer jeito, com muito pouco respeito. Então, eu acho que esse aspecto, a epidemia, de um modo geral, ela acentua o crescimento desses debates que não vão levar a nada. Mas existe uma particularidade que eu acho que é desse momento que nós vivemos, que a gente não sabe a extensão e profundidade. A extensão é grande, mas a gente não sabe a profundidade, quanto tempo isso vai perdurar, que é esse negacionismo que está associado a correntes políticas extremamente regressivas, tá certo?
que se utilizam disso daí, e aí eu acho interessante que o Reinaldo comentou, você não tem, independe da estatura intelectual, você tem pessoas com formação e credenciais acadêmicas significativas que estão defendendo, por exemplo, esse negacionismo, com atitudes anticientíficas, como tem tido as atitudes anticulturais, anti-intelectuais, como se todas as nuances e as alterações que existam na conduta de um evento tão difícil como é uma pandemia, eles se utilizam desse tipo de dificuldade para agredir exatamente as instituições, não é isso? De um modo geral, a gente vai ver isso acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na América, talvez em menor quantidade na Europa, mas a gente viu agora manifestações de rua na Alemanha contra as medidas de isolamento social. Não é isso? Quer dizer, então você tem toda essa dificuldade. Mas eu acho que um ponto de interrogação que fica é o seguinte: o primeiro, até que ponto a mídia consequente, tá certo, que discute isso de uma maneira elaborada, baseada em alguma coisa, como é que essa mídia está chegando nas pessoas? A impressão que se tem é que existe dentro dessa epidemia um evento que é o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui, que depois não me vem outra coisa melhor. É como se as pessoas desejassem não acreditar no que a ciência está oferecendo. Você tem um substrato para isso, de forma que existem camadas subjetivas, psíquicas, ou alguma coisa desse tipo, que favorece absorver e acreditar no que é de anticiência. Por que isso está acontecendo? Né? Essa eu acho que é uma questão para a gente pensar sobre isso. Ninguém acho que tem uma resposta pronta, mas é o que nós temos que pensar. Se nós vemos, só para fazer uma comparação, eu encerro daqui a pouquinho, se você vê o ambiente que você tinha no mundo, e mesmo no Brasil, no finalzinho do século XIX, início do século XX, quando a ciência ela se desenvolve e cresce como uma alternativa de entendimento do mundo, a receptividade que isso teve, evidentemente que tinha os preconceitos, que tinha tudo isso, porque isso, a ciência sempre vai conviver com isso. Ela vai estar sempre se confrontando com o senso comum, está sempre se confrontando com isso. Mas se você pegar o que tinha, por exemplo, o Instituto Pasteur na França, o Koch na Alemanha, o desenvolvimento, o isolamento dos micro-organismos, a celebração da ciência como algo novo e uma alternativa para a humanidade, você tinha quase que um consenso internacional, né? A ponto, nós pegamos aqui no Rio, no Brasil, o Oswaldo Cruz, ele cresce justamente num ambiente onde há esse favorecimento para isso. E hoje a gente vê um movimento exatamente o contrário, onde você vê chefes de Estado, tudo bem, tem chefes de Estado e chefes de Estado, mas você vê onde eles dão eco, reforçam e amplificam justamente o senso comum, justamente aquilo que é a negação do conhecimento, né? Eu acho que existe, só para encerrar, depois a gente conversa sobre isso, dois aspectos. Acho que existe a questão da divulgação da qualidade do que é feito, eu acho que isso é essencial, e acho que aí as universidades, os colégios, os professores, os jornalistas, enfim, têm um papel, mas nós temos que pensar o seguinte: por que a negação disso encontra tanto eco e tanto a ponto de ter esses movimentos anti-vacina, disseminação de drogas que
sabidamente não tem efeito nenhum como uma alternativa às medidas mais consistentes de saúde pública, né? Eu acho que é por aí, depois a gente vai conversando, tá bom? Obrigado. Obrigado, Fabiane. Lembro que quem quiser fazer perguntas pode usar o chat e nós apresentaremos aos debatedores na sequência que elas foram feitas. E eu passo para as considerações iniciais da jornalista Daniela Klebs. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite para participar desse Fórum de Mídia e Paz. Londrina é um lugar muito querido por mim, que eu morei em Londrina, como o Emerson contou, eu sou formada na UEL, então é uma casa para mim, e mesmo virtualmente eu fico muito contente de estar aí, né? Agradeço também os participantes da sessão, o Dr. Fabiane, o Reinaldo e todos mais. E eu fico muito feliz de representar a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nessa Semana da Paz, né, que é um assunto muito importante. E eu espero que eu consiga contribuir um pouquinho com esse debate tão importante sobre fake news, negacionismo e a pandemia, né. Que a pandemia de Covid-19, ela desencadeou uma outra pandemia, como o Dr. Fabiane falou, que é a pandemia da desinformação. A gente viu um aumento absurdo no volume de informações sobre o coronavírus e a doença que ele provoca, né, a Covid-19, e com essas informações a gente teve um aumento da ansiedade das pessoas, né, a preocupação com as consequências e incertezas de uma doença totalmente desconhecida, e com isso também negação, desinformação e a oportunidade de manipular informações. Alguns chamam esse fenômeno também de infodemia. E as redes sociais, elas configuram um terreno super fértil para potencializar essa infodemia, né? Tanto pela sua extensão e abrangência, quanto pela falta de regulamentação sobre esses meios de comunicação. Então, a gente viu uma explosão de fake news com a pandemia, que as fake news já são um problema muito grande nas democracias do mundo inteiro, e com a pandemia a gente também, ela encontrou um terreno para ela crescer, mas como o Emerson e o Fabiano também já falaram, não tem nada de novo sobre as fake news, né, além do anglicanismo do termo. Fake news nada mais são que mentiras fantasiadas de notícias. E isso é mais antigo que a própria imprensa, né? Vem antes do Gutenberg, certamente não foi o Zuckerberg que inventou isso. Mas as fake news, elas não são apenas fofocas, né? Elas não são histórias maliciosas contadas aqui e ali. Elas têm uma relação com o poder de comunicar para muitas pessoas, com o poder de manipular comportamentos, com o poder de defender e propagar alguma ideologia, algum interesse. Então, é importante analisar as fake news, porque isso vai falar muito sobre o que pode estar por trás da desinformação que elas provocam, né? E o Brasil tem sido um prato cheio para essas pesquisas sobre fake news, né? Eu vou citar aqui alguns estudos que eu fui colecionando ao longo desses meses. Tem um estudo que foi realizado em 2018 pelo Instituto Ipsos, que é uma grande organização internacional, sobre fake news e a pós-verdade, que fala que 62% dos entrevistados no Brasil admitiu ter acreditado em notícias falsas até eles descobrirem que não era verdade. Para vocês terem uma ideia, a média mundial é de 48%. Então, a gente está muito acima dessa média. Um outro relatório do Reuters Institute, de 2019, mostrou que o WhatsApp se tornou a principal rede social de discussão e troca de notícias aqui no Brasil. Dos brasileiros entrevistados, 53% disse que o aplicativo é usado por eles como fonte de notícias, né? No Reino Unido, isso é 9%, e nos Estados Unidos, 4%. Então, é uma coisa muito grande. E 58% dos usuários do WhatsApp no Brasil falaram que participam de grupos com desconhecidos.
o que também amplia a propagação das fake news, né? No Reino Unido, isso é 12%. E um dado curioso é que 85% dos brasileiros afirma estar preocupado com a veracidade das notícias que circulam na internet, né? Então a gente percebe como que essa é uma relação muito controversa, muito confusa, inclusive para quem consome essas notícias, né? Tem também um outro estudo sobre o Twitter que o MIT fez e publicou na Science em 2018, que mostra que as fake news compartilhadas no Twitter, elas têm 70% mais chances de viralizar do que as notícias verdadeiras. Isso foi um estudo muito amplo que analisou mais de 126 mil postagens, 3 milhões de compartilhamentos no Twitter desde quando ele foi criado, em 2006, até 2017. Também tem um estudo que a VAS publicou em agosto sobre a relação das redes sociais e saúde, que mostrou que entre 2019 e 2020, o conteúdo dos 10 principais sites que disseminam desinformação sobre saúde teve quase 4 vezes mais visualizações no Facebook do que o conteúdo equivalente dos sites importantes da área de saúde, como o da OMS. As fake news também têm sido muito estudadas aqui no Brasil, né, por essa reverberação que se destaca entre os outros países do mundo, né? Então, organizações e universidades brasileiras, elas têm se mobilizado para monitorar a extensão, a natureza das fake news, especialmente sobre a Covid-19 agora, e a gente tem muitos exemplos, né? A agência Lupa, ela fez uma pesquisa e apontou que o Brasil é o segundo país do mundo que mais dissemina desinformação sobre a Covid-19. Tem também um estudo da União Pro Vacina da USP, que observou que entre os meses de maio e julho desse ano, teve um aumento de 383% na quantidade de conteúdo falso disseminado em grupos anti-vacinas nas redes sociais. A Fiocruz também, ela criou, tem várias pesquisas, várias coisas, mas a Fiocruz criou um aplicativo chamado Eu Fiscalizo, que as pessoas elas mandam para esse aplicativo denúncias de fake news que elas recebem nas redes sociais, né? E eles colecionaram as coisas que mais recorrem nessas denúncias, né? Então, alguns exemplos do que eles veem com muita frequência circulando nas redes sociais é que a Covid é uma estratégia política, o coronavírus foi criado em laboratório, muitas e muitas indicações de cloroquina e vermectina para curar a doença, e vídeos das pessoas indo no cemitério mostrar cova vazia, ou em hospitais mostrar os leitos, querendo mostrar leitos vazios para dizer que a Covid não é tão importante, não é tão letal, não é tão perigosa, né? E como que a gente explica essas coisas? Quando a realidade ela é desconfortável demais, indigesta, confusa, enfim, quando foge da nossa compreensão, contraria demais as crenças que a gente tem muito arraigada, a tendência normal do ser humano é negar essa realidade, é escapar, é buscar uma explicação que traga conforto e que seja fácil de digerir. A pessoa, então, ela tende a recusar a aceitar uma realidade empiricamente verificável. Isso é um processo psicológico muito natural e muitas vezes irracional, que pode ser uma ferramenta de autopreservação. A gente costuma chamar isso de negação. Mas também, isso pode ser um processo influenciado por fatores ideológicos, como a religião, política, interesses econômicos, financeiros, mercadológicos, que é que é o negacionismo que a gente vê hoje. Com relação às vacinas, às mudanças climáticas, a forma do planeta, né, o terraplanismo, a teoria da evolução, né, um criacionismo, e mais recentemente com a gravidade da Covid. Um detalhe importante desse processo todo que a gente tem acompanhado com a Covid é que esse é um dos poucos momentos em que a mídia, e logo todos nós, temos a oportunidade de acompanhar a ciência feita em tempo real. E o que isso significa? A gente está tradicionalmente habituado a consumir a ciência, né, no sentido de um produto mesmo. Então, as pesquisas já chegam concluídas para a gente, as tecnologias já produzidas, enfim, o conhecimento já consolidado.
Daí que chega o coronavírus, um novo tipo de coronavírus, altamente contagioso, cujo comportamento é desconhecido por todos. A pandemia pegou de surpresa todo mundo, inclusive os cientistas. E, com isso, ela trouxe também uma urgência de buscar respostas e soluções, medo, curiosidade, ansiedade. E tudo isso fez com essa curiosidade, né, a imprensa começou a acompanhar bastante as pessoas por meio das redes sociais. Então, tudo isso faz com que as pesquisas elas sejam divulgadas à medida que elas estão sendo desenvolvidas. Então, elas vão do balcão direto para a mídia, direto para o nosso colo. Isso quer dizer que antes de passar pelo crivo da revisão por pares, ou até ao mesmo tempo em que elas estão sendo ali analisadas, avaliadas pelos pares, elas já estão nos noticiários, elas já são notícia, elas já estão compartilhadas em todos os lugares, as pessoas já têm uma opinião sobre elas. Os periódicos também têm contribuído bastante com esse processo, porque eles aumentaram a velocidade de publicação, de aceitação e publicação dos artigos, porque isso amplia a troca de informação entre os cientistas do mundo inteiro, né? Isso é bom, mas isso também, às vezes, acontece alguns efeitos colaterais de estudos serem retratados, né, despublicados, como foi o caso da Lancet, que a gente acompanhou lá, que era um estudo com 96 mil pessoas do mundo inteiro, que mostrava que, de pacientes, né, de 600 hospitais do mundo inteiro, que a cloroquina não tinha efeito, mas aí os dados brutos, a empresa que passou esses dados se recusou a passar os dados brutos para os pares, né, para os revisores, e os próprios autores pediram a retração do artigo. Mas, enfim, esse é um momento muito interessante para o público entender melhor o processo científico, né? Os erros, os acertos, os avanços, os retrocessos, né? Por exemplo, a gente teria uma vacina até outubro, era a notícia que a gente tinha, mas aí uma paciente na Inglaterra teve uma reação, aí a gente volta a 5 casos. A cloroquina, a princípio, ela poderia ter algum efeito positivo contra a Covid, mas aí milhares de estudos pipocaram apontando que, na verdade, não é bem assim, né? Alguns falam que se você beber água e beber cloroquina, o corpo vai eliminar na mesma velocidade o coronavírus, a diferença é que a cloroquina tem efeitos colaterais graves. E por aí vai, né? Quem pega Covid, fica imunizado ou não? A taxa de mortalidade é alta ou baixa? Né? Sair na rua, eu tenho risco ou não de pegar? A máscara funciona ou não? Né? Como que a gente ainda não tem uma vacina? São questionamentos que compartilhamos todos, seja cientista, seja não cientista. E certamente isso tem algum peso nesse fenômeno de infodemia, que também precisa ser analisado e que ainda não está sendo estudado. Mas essa é uma oportunidade mesmo de aproximar a ciência das pessoas, mostrar que a ciência é feita por seres humanos, né? É um processo de tentativa, de erro, de colaboração, de avanço, e tudo tem um tempo da ciência. Não é mágica, né? Ela não é feita por semideuses com superpoderes, ela é feita por humanos. E por isso mesmo fica a dúvida ainda a ser estudada, né? Que efeito essa ciência em tempo real tem sobre o público, né? Quanto isso pode ampliar dúvidas, trazer mais questionamentos, quanto que isso também pode aproximar a ciência das pessoas em geral. Para vocês terem ideia do comportamento do brasileiro com relação à ciência, o brasileiro ele gosta de ciência, em geral. Tem um estudo que foi publicado ano passado sobre a percepção pública da ciência e tecnologia, um estudo que vem sendo realizado já há mais de uma década pelo CGE e pela SPPC, onde eu trabalho. E esse último estudo realizado, foi publicado ano passado, ele entrevistou 2.200 pessoas de 17 a 75 anos de todos os estados do Brasil. E desses entrevistados, 73% acreditam que a ciência traz mais benefício do que malefício à sociedade. E apenas 4% pensa o contrário. 62%, é um número bem alto, declarou ter interesse, algum tipo de interesse por ciência e tecnologia. E esse estudo também conclui que o engajamento político, moral, religioso pesa muito mais na atitude das pessoas com relação à ciência do que o conhecimento ou a falta dele. Então, seriam as fake news ou o negacionismo científico fenômenos provocados pela ignorância ou pela informação científica?
A nossa jornalista, Janis Rocha, ela publicou uma reportagem muito boa no Jornal da Ciência, né, na última edição impressa, sobre fake news. E ela entrevistou o professor da UFMG, o Yuri Castelfranc, que é um super expert em divulgação científica, em comunicação, e também é um dos coordenadores desse estudo que eu mencionei da CGE. E nessa entrevista, ele respondeu que a ignorância é o produto da fake news, e não a causa. E que isso é efeito de uma crise de confiança, não só na ciência, mas em todas as instituições das democracias pelo mundo. E eu concordo com ele, né? Então, nesse cenário, o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa compreender melhor, nós como comunicadores especialmente, a gente precisa compreender melhor os canais e as ferramentas de comunicação, como otimizar os potenciais delas e entender como as pessoas hoje consomem informação, especialmente com relação à ciência. E para entender fake news, é preciso compreender também a lógica das redes sociais e o modelo econômico que torna esse ambiente carente de regulações tão fértil para a propagação de notícias falsas. Então, uma pergunta que a gente precisa urgentemente endereçar é quem está pagando para ter nosso comportamento moldado. E, para fechar, eu acho que as fake news elas vêm para confundir. Então, em um momento de crise como esse, elas são uma distração para o que realmente importa, que são políticas públicas fundamentadas em evidências científicas para o enfrentamento da Covid-19. E é nisso que a gente precisa focar. Obrigada. Bom, maravilha. Obrigado, Dani. Obrigado também, professor e médico, nosso especialista aqui, né, Marco Antônio Fabiani. A gente vai passar daqui a pouco, né, Reinaldo, para algumas questões. Sim, temos duas pessoas inscritas. Ótimo. Eu queria passar só uma posição também, acho que envolve uma pergunta para os dois, porque até então a gente colocou essa ambiência, né? E agora a gente vai voltar para o nosso tema aqui, que também envolve esse elemento que a Daniela encerrou agora na parte final dela, que é sobre a questão da mídia. Eu me lembro, e eu acho que muita gente aqui, com idade similar à minha, vai lembrar do grande Carl Sagan e sua série Cosmos, lá nos anos 70 e 80, que depois uma nova roupagem agora e foi sensacional, no Neil deGrasse Tyson, outro astrofísico. Mas o Carl Sagan deixava uma frase muito interessante nas entrevistas dele, grande cientista também, que tinha facilidade de conversar com o público em geral. Ele foi o primeiro ícone televisivo, né, na área da ciência, e ele sempre colocava uma situação que eu queria deixar para a Daniela e para o Marco Antônio, que é assim, ele se pergunta, poxa, mas a ciência tem tido espaço, olha você na mídia, você na TV e tal. Ele fala assim, a questão ainda não é essa, a questão é que ainda é muito pouco. Ele fala assim, eu queria saber, ele fala que a astrologia, por exemplo, é uma coisa que era uma pré-ciência. A gente está falando de 2.000, 3.000 anos atrás, que as pessoas eram cientistas e astrólogos, né? Ele fala que, por incrível que pareça, ele não tinha nada contra a astrologia, historicamente falando. O que ele criticava é por que tem uma coluna diária de astrologia nos jornais e não tem nenhuma coluna nem mesmo semanal de astronomia ou de ciência nos jornais e nas mídias televisivas, né? Acho que isso é uma pergunta também que a gente pode tentar aqui esboçar, porque eu queria, pelo menos na minha percepção, e eu posso estar enganado, Daniela, a gente ainda acha que avançou bastante essa visibilidade, mas ela ainda é muito pouco. Acho que as grandes mídias, as mídias tradicionais, ainda não abriram a mente ou se colocaram a colocar efetivamente espaços para isso. Essa é uma pergunta que eu queria deixar. Não sei se a gente coloca mais perguntas, Reinaldo. Tentando abrir aqui. Eu acho que pode ser respondido agora. Sugiro que a gente limite um pouco a resposta, porque temos mais outras perguntas e comentários que estão sendo feitos no chat. Pode ser? Lembrando, gente, a partir dessas duas considerações iniciais, que as fake news têm um componente de desinformação muito interessante, e eu gosto muito de uma definição que o jornalista Rodrigo Ratier, que trabalha com comunicação e é colunista do UOL, trouxe no evento que ele veio para Londrina. Ele disse que o objetivo das fake news não é fazer as pessoas acreditarem na informação falsa, na mentira, mas para fazê-las duvidarem das informações verdadeiras.
quando a gente tem compreensão disso, nós vamos verificar que o foco não é combater a informação falsa, mas é construir uma cultura de verdade. E isso muda todo o nosso trabalho. Enfim, Fabiane, vou passar para você responder a esse questionamento feito pelo Emerson, depois a Daniela responde e a gente vai para as perguntas que estão no chat. Olha, eu acho o seguinte, a ciência, com toda a construção, né, ela vive de um confronto, a verdade científica, ela se expressa do confronto de ideias contrárias. Quer dizer, existe até um teórico, Kuhn, né, que ele fala sobre a evolução a estrutura das evoluções científicas, onde ele justamente discute isso. Você tem paradigmas que se constroem, depois, com o tempo, eles são desacreditados por outros conhecimentos que surgem, e isso daí é que vai construindo. Portanto, como disse a Daniela, o tempo da ciência, ela não é o tempo do resultado. É isso? A ciência não trabalha com utilidade imediata das coisas, ela trabalha com a construção de verdade científica. E isso, na história da medicina, não chega, né? Só vou fazer um exemplozinho interessante. Quando se estabeleceram as primeiras relações entre cigarro e câncer de pulmão, foram falar com grandes... e isso sem contar a questão da indústria do tabaco, que teve toda uma pressão em cima. Mas, ao conversar com um grande cirurgião, oncologista, falaram, olha, é verdade que existe uma relação entre e o câncer de pulmão? Ele respondeu, exatamente, meia de nylon também. Ou seja, onde ele descaracteriza a relação disso. E a construção dessa evidência científica foi uma luta, tá certo? Então, esse é um problema. Eu acho que uma coisa, isso que o Zanardi comentou, achei muito interessante. Quer dizer, o pessoal das fake news, eles apostam no caos. Eles não estão apostando numa construção de uma alternativa. Eles estão apostando no caos. Eles apostam tipo assim. Bom, se a OMS teve uma dúvida sobre isso, quem são eles para dizer que isso é uma verdade? Quer dizer, aquela dúvida era uma dúvida legítima, que é uma coisa que acontece. Num primeiro momento, eles tinham um pouco de dúvida se a máscara ia ajudar ou não. Depois, as evidências mostraram que sim, né? Mas aí, o que acontece? A máscara não adianta de nada. Quer dizer, onde você faz uma espécie de lógica perversa, uma lógica torta, não é nem lógica, né? Mas uma coisa assim para você disseminar isso. Então, eu acho que restaurar os divulgadores da ciência, que eu acho que no Brasil isso nunca foi uma coisa muito bem, mas nos países de língua inglesa acho que isso é mais comum, em programas de TV e alguma coisa desse tipo, acho que até europeu, como é o caso do Sagan. E não só isso, você tem uma produção muito grande de conteúdos complexos, seja na área de humanidades, da história, da filosofia, seja na área da ciência, onde eles traduzem isso numa linguagem acessível, sem perder a qualidade, sem ser uma simplificação, e ajudam a você, o cidadão comum, que não é especialista, a construir uma ideia sobre isso, né? Eu acho, mas eu acho que existe ainda um aspecto que está acontecendo hoje, que é como se as pessoas não tivessem, foi uma coisa meio chapada, assim, você não tivesse dispostas a ver a complexidade dentro dos fatos. Que eu acho que é de um momento, enfim, eu não tenho uma explicação para isso. Agora, a imprensa, nesse sentido, ela tem um papel fundamental. Mas eu não acho que a grande... Veja bem, eu não sou jornalista, eu sou um acompanhante. Eu não acho que a grande imprensa no Brasil, de um modo geral, se comportou mal. Eu acho que os jornais de referência, o tempo todo, traduziram isso daí de uma maneira consistente. O problema é que eu acho que essas mídias alternativas, ou sei lá como é que se chama isso, é que bombardearam, como
a Daniela comentou, os WhatsApp, as redes de WhatsApp de família, que virou virou ringue de brigas e coisas, né? Onde a qualidade da informação se deteriorou muito, tá certo? A maneira como ela foi disseminada, ao disseminar, ao invés de ela perdeu qualidade, né? Eu acho que esse é um aspecto. Agora, a construção da ciência em si, ela é complicada, é sempre assim, né? Então, por isso que quando se passa a informação sobre certas coisas, tem que ter uma qualidade muito grande. Muitas vezes, porque você não fazer uma ilação, chegar a conclusões erradas, não é isso? Sobre isso, que é o caso, vamos dizer assim, 88% é uma estimativa bem consistente, dos pacientes que contraíram Covid vão ter uma boa evolução. 88% é o que se estima. Com médico, sem médico, apesar do médico. Com medicação, sem medicação, apesar da medicação. Agora, isso cria um ambiente para você dizer que a hidroxicloroquina mudou essa história. Mas quando ele diz isso, está embutido uma informação. Portanto, o isolamento social é uma porcaria. Quer dizer, você embute isso, toma cloroquina e vai para a rua. O que você vai fazer? Quer dizer, essa informação deteriorada que se aposta no caos. Eu acho que é isso, né? E isso é um problema muito sério, porque acaba colocando essa prescrição como uma coisa que tem um valor. E, em torno disso, os oportunistas de sempre, as pessoas que vão faturar em cima disso, isso criou o caldo de cultura para isso daí, né? Pronto. Daniela? Sobre se a gente, né, que essa frase do Carl Sagan, né, porque tem coluna diária de astrologia e não de astronomia, eu edito, a SPPC, nós temos vários canais de comunicação, né, a gente tem um jornal online, impresso, e nós temos um boletim diário, que já circula há uns 20 anos, com que ele faz, além de ter notícias que a gente produz, ele faz uma clipagem de notícias de ciência, política científica, educação, pelo Brasil inteiro, não só dos jornais, como de agências, enfim, de vários lugares. É um boletim diário. E esse boletim diário, ele sai com pelo menos 20 notícias, ou máximo de 30. Ou seja, tem muita notícia circulando sobre ciência, tem muitas notícias circulando sobre política de ciência e tecnologia, tem muita notícia circulando sobre as pesquisas que acontecem no Brasil e no mundo. Só que talvez elas não estejam tão proeminentes no mainstream da mídia, né, nos principais jornais. O espaço para a ciência nos jornais é bem pequeno. Com a crise de financiamento da ciência nos últimos 5 anos, aumentou muito esse espaço. Os jornalistas começaram a descobrir que a ciência e a política elas são relacionadas e que é importante discutir a ciência também no âmbito da política. Então, isso aumentou um pouco o espaço da ciência, né? Que a gente não discute apenas a ciência eureka, né, mágica, nossa, os cientistas descobriram isso, mas a gente discute como que essa ciência é parte do país, né? Como que essa ciência é parte do nosso dia a dia, como que você falar de ciência e você falar de política de ciência, você está falando da sua saúde, do seu transporte, do seu trabalho, da sua alimentação, do ar que você respira, né? Então cresceu muito o número, por exemplo, de canais de excelente qualidade no YouTube, de excelentes programas em podcasts. Então, tem uma galera nova que é muito boa em divulgação científica. Só que a gente não consegue competir com uma Anitta, né? Os youtubers que mais têm visualização de canal de ciência tem até 10, 12 milhões, né? Não tem 150 milhões de seguidores como uma Anitta ou uma Kardashian. Mas é isso, né? É o que as pessoas elas entendem pela ciência, né? Tem algumas coisas que as pessoas acham que a ciência é algo que não faz parte da vida delas, né? Que não está ali. Só que
ela é onipresente na sua vida, né? Esse computador, essa internet que está todo mundo usando agora, a luz, tudo é a ciência, né? A discussão da Covid, ela é ciência. Então, talvez, como eu tinha falado, essa coisa a gente precisa buscar formas de entender como que as pessoas consomem essas notícias e fazer parte, né? Que a comunicação não é um acessório nesse processo, né? Ela é a forma de dar a dimensão concreta dessa relação, né? A gente é o canal para divulgar ideias, divulgar ações, e em última instância, o que garante mesmo a discussão e a participação de todos, né? E é claro que tem essa coisa das fake news, que, como eu disse, não é novidade, né? Antigamente, década de 50, 60, as pessoas, 40, 30, não sei, os políticos pagavam para as pessoas irem nos bondinhos, disseminarem notícias contra o outro candidato, né? Roma Antiga, Grécia Antiga, sempre teve essa relação, assim, do poder, de descreditar mesmo, de deslegitimar, como o Marco Fabiano falou, doutor. Mas, além das notícias falsas, o que a gente tem também são os leitores falsos, que a gente tem uma sociedade que cada vez lê menos e cada vez é mais intolerante a textos longos, né? As pessoas gostam dos 140, 280 caracteres do Twitter, tá ali todo mundo pronto para opinar, para ler e tal, tudo mais, mas pegar um livro já é diferente, né? Você vai ler uma reportagem, a pessoa, nossa, isso é muito comprido, não dá, não vou ler isso, né? Tem que ser a velocidade ali do passar. Então, é todo um processo. A gente não pode responsabilizar só a imprensa por publicar bem ou mal, ou só o governo por essa batalha, ou só isso, só aquilo. É um processo muito complexo e que a gente precisa realmente debruçar e entender. E, principalmente, precisa entender melhor as redes sociais. Eu não sei se vocês viram esse documentário que está no Netflix, O Dilema das Redes Sociais. Ele é muito bom, ele fala o óbvio, que a gente já sabe, só que o que impacta é que são as pessoas que fizeram os aplicativos que fazem a gente clicar mais vezes, que fazem a gente curtir, que dão esse reforço positivo das opiniões, falando como que isso, que era uma ideia que, vamos criar uma comunidade no mundo e tudo mais, de repente degringolou por interesses financeiros, né? Por conta de um plano de mercado. Então, a gente precisa também saber disso, né? As redes sociais, elas têm uma regulamentação muito pequena. O Brasil tem o Marco Civil da Internet, mas ele ainda é pouquíssimo regulamentado, né? Ele é pouco implementado. E no mundo inteiro, ele também ainda carece muito. E é um meio que cresceu, uma tecnologia que desenvolveu muito rápido, e a gente ainda não teve tempo de absorver a importância disso. Então, eu acho que culpar um ou culpar outro é uma perda de tempo. A gente tem que focar em entender e focar em criar relações melhores com as pessoas. Obrigado, Daniela. Você fala uma coisa muito interessante sobre o fato das informações falsas existirem sempre. Talvez nós estejamos neste momento por conta da repercussão, né? Qual era o impacto que tinha na década de 50 uma pessoa mentindo no bondinho, e qual é o impacto dessa informação hoje nas redes sociais por conta da dimensão desse processo, né? Emerson, vamos apresentar as perguntas. Você quer o Leonardo, a Andréia e o Bruno Leão têm 3 perguntas. Quer encaminhar? Não, vamos encaminhar sim. O Leonardo, acho que colocou um posicionamento parecido com o que a gente estava comentando. Vou começar por ele. Ele coloca aqui, acho que foram os dois, né? Gostaria de fazer uma pergunta sobre infodemia e os brasileiros. Infodemia foi o termo que a Daniela Cleves usou. Vocês acreditam que uma educação midiática feita por professores, jornalistas, comunicadores e instituições seria uma das saídas para essa epidemia de desinformação? Quais as alternativas? Quais outras alternativas poderiam ser colocadas em prática? Bom, posso responder. Infelizmente, eu acho que ainda não tenho uma receita.
né, para isso. Como eu disse, a gente ainda precisa entender essa nova tecnologia, como o Reinaldo apontou bem, que as fake news, elas antes eram uma coisa num bondinho, num jornalzinho, outra coisa é nesse mundo enorme e sem controle de milhões e milhões de pessoas tendo acesso ao mesmo tipo de a informações, que também essas informações são moldadas por algoritmos para aquele tipo de público, para moldar o comportamento, a reação das pessoas para certo um outro tipo de notícia. Então, é claro que nós, como comunicadores, nós temos uma obrigação de nos debruçarmos sobre o que é essa ferramenta, tomar posse, tomar responsabilidade disso, né? Não ficar só usando, querendo competir, que tal fulano tem tantas mil curtidas, a gente também precisa ter, custe o que custar. Porque essa é a lógica que eles esperam que a gente entre, né? E aí isso a gente só está retroalimentando esse processo de decadência total, não só da informação, mas das próprias relações humanas, né? Porque essa coisa de fake news, isso gera uma polarização também, né? Que é de interesse das pessoas, dessas empresas, que as pessoas elas tenham reações apaixonadas por certo assunto, né? A polarização ela cria isso, uma competição, uma paixão, e as pessoas elas vão simplesmente reagindo e não agem conscientemente, né, não refletem. Então, uma das coisas principais é não entrar nesse jogo, sair desse jogo de cliques, de curtidas, de quantas pessoas estão te assistindo, focar na qualidade. Ainda assim, é uma competição, uma competição, um jogo de, sei lá, um perde-perde, porque a gente perde a nossa consciência, ou a gente perde a nossa capacidade de raciocinar de razão mesmo, ou a gente perde a corrida pelo público, né, o coração das pessoas. Então, não tem ainda receita, mas a coisa importante é focar no que realmente importa. O Fabiano ele falou uma coisa muito importante disso, que é as fake news, elas não querem desmentir, elas querem confundir. E se a gente entra nesse jogo de querer discutir com fake news, a gente está entrando nesse terreno da deslegitimação, do descrédito, né? De que tudo é disputável. Né? Então, são coisas que a gente ainda precisa entender e estudar e não seguir fórmulas prontas, não achar que tem uma receita, não achar que a gente tem que jornalista tem que falar mais de ciência, tem que não sei o quê, tem que jogar o mesmo jogo que eles, porque aí a gente só vai perder. Fabiane, quer complementar? Rapidinho, perfeito, perfeito. Eu acho isso também, quer dizer, a boa ciência, a boa música, o bom jornalismo, tudo isso, ele sempre vai começar com núcleos menores, pequenos. Quer dizer, você não tem como, porque realmente é isso, senão você se vulgariza e fica um jogo de soma zero. É como a publicidade em outdoors, né? Quer dizer, daí um põe, o outro põe, um mais chamativo, mas de repente você olha e você só vê uma poluição visual e que não chega em lugar nenhum. Né? Eu concordo. Obrigado, Fabiane. A Leuzita está comparando o nosso evento à reunião de pais nas escolas. Quem precisa ir, não vai. Exatamente, Leuzita. E a Andréia Monclar, jornalista da área comunicação, tem uma pergunta para ambos. Vocês acreditam que esta relação do brasileiro com a fake, a negação, tenha também relação direta com uma, abre aspas, mentalidade subdesenvolvida, fecha aspas, independentemente da instrução, se compararmos com os dados e porcentagens dessas atitudes em outros países? Daniela, pode começar.
se a gente vê que a fake news não é um privilégio do brasileiro, né? Elas não são um privilégio do brasileiro. Inclusive, a gente vê coisas surreais acontecendo nos Estados Unidos, na França, na Suécia, em todos esses países. Então, não é um reflexo de um subdesenvolvimento econômico ou o que quer que seja. As fake news são um fenômeno natural, né? Como as pessoas elas são atraentes, né? Fazer o quê? É muito mais atraente uma coisa fantástica do que uma realidade chata, né? É muito mais atraente uma coisa que é vendida como certeza, como verdade, do que uma coisa que ela é colocada como um questionamento, pode ser assim. Né? Essa coisa da ciência, de hoje é uma coisa e ela vai se moldando, vai modificando ao longo do tempo, vai se trazendo novos conhecimentos. A ciência ela é o campo da dúvida, ela não é o campo da verdade. Né? A ciência é o campo em que você sempre questiona, mas será que é isso mesmo? Né? Você não vai ver uma boa notícia de ciência, um bom artigo, falando isso 100% é isso. Né? Eles vão falar, olha, os dados indicam que existe uma probabilidade muito alta de que isso seja assim. E as pessoas, em geral, elas precisam de certeza. Então, chega alguém e fala, não, eu tenho certeza absoluta que cogumelo do sol vai manter você jovem para o resto da vida. Nossa, eu quero ser jovem. Que ótimo, eu vou tomar isso. Então, assim, as fake news, elas seduzem. Elas têm esse charme de te trazer um consolo, de te trazer um alento, né? É o comfort food do intelecto, né? É um sorvete, você toma aquilo, que delícia. Porque é muito difícil mesmo, né? Você acompanhar a política desse país, a política do mundo, você acompanhar uma crise dessa de Covid com tantas dúvidas, e aí você vê assim, pode ser que a vacina dê certo, a gente ainda não sabe dizer com certeza, tantos por cento dos pacientes deu, mas isso ainda não é suficiente. Isso gera muita angústia, né? É um campo difícil de competir, mas é o campo da honestidade. E é aí que vem toda a enrolação. Isso é uma coisa muito humana, independe se isso é no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, né? Por isso que a gente vê ali na Europa está voltando uma onda de extremismo também, eles têm um problema muito sério de racismo, os Estados Unidos com a defesa do criacionismo, né, o terraplanismo aí, não são fenômenos só nossos, isso não é um privilégio do Brasil, isso não tem relação com subdesenvolvimento. Talvez se a gente tivesse uma educação melhor, uma educação científica melhor na base, mais acesso a mais pessoas, a gente teria um percentual muito maior de pessoas que têm consciência de todo esse processo. Isso ajudaria muito. Mas não significa que a gente não vai ter esse percentual de pessoas, dependendo do momento delas, de querer acreditar numa coisa mais simples, de querer confiar ou de querer desconfiar de tudo e entrar nessa onda de polarização, de jogar tudo para o alto e vamos ver o que dá. Isso é uma coisa humana, eu acho. Olha, também acho que não. Acho que isso daí trabalha com camadas mais profundas da condição humana do que a educação formal, coisa que o vale. Eu concordo com isso que a Daniela falou. Eu acho que existem algumas coisas nesse mundo que são atávicas, são medos, e, evidentemente que uma certeza, mesmo que seja falsa, oferece esse conforto aí, que é ciência, que, vamos dizer assim, é mais ou menos aquilo de que o mundo que a gente gostaria que fosse, o mundo como ele é. Que a gente está, nós todos estamos sempre com essa... entre esses dois polos, né? E acho que a epidemia cria um ambiente, esses ambientes, de um modo geral, de incertezas, sejam elas na saúde, incertezas sociais, incertezas econômicas, criam espaço para esse tipo de coisa, né? Enfim, acho que é isso.
tem uma pergunta do Bruno, né? Perguntando se as fake news são mais de direita e de esquerda, e curiosamente ele pergunta para os dois convidados e para você também, que é o mediador aí. Está perguntando para mim também para eu responder? Mas vamos deixar os nossos convidados responderem primeiro. Fabiane, quer começar? As fake news são mais de um comportamento de esquerda, mais de direita? Acho que não, eu acho que ela é um instrumento que ela é utilizada, tá certo, por várias correntes do espectro ideológico. Eu acho que ela, como ela trabalha com uma inverdade, e a política e as inverdades caminham sempre. Você tem se for politicamente interessante você divulgar uma informação de má qualidade e você obtém vantagens nisso, acaba, independente do espectro ideológico, eles vão usar, tá certo? Aí, o filtro é a qualidade da liderança, tá certo? Mas aí nós estamos falando de outra coisa, porque você tem lideranças sérias à direita e tem lideranças sérias à esquerda. Agora, picareta também tem tudo quanto é lado. Então, eu acho que a fake news não é um privilégio. Atualmente, os governos de extrema-direita, os correntes políticos de extrema-direita, estão se utilizando muito mais disso. Mas isso não vacina a esquerda de que ela não usa, né? Isso é a visão de alguém que não é jornalista, tá? Eu acho que as fake news, elas são uma arma na busca de poder, né? E, normalmente, a gente vê hoje nesses governos de extrema direita, não só de hoje, né? Porque a gente já tinha o Goebbels lá no nazismo, né? Que os governos extremistas, eles se usam de notícias falsas para disseminar o medo, as dúvidas, né, que as pessoas elas ficam inseguras e elas tendem a buscar a mão de um governo paternalista, né, elas criam esse ambiente propício para vir um herói paternalista que vem salvar a economia, salvar a gente da corrupção, né, a gente tem esse cenário aqui no Brasil que a gente vê que isso realmente se materializa. Mas é claro que não é um privilégio de direita e da esquerda, é um privilégio de quem tem o poder de comunicar para muitas pessoas. E, sei lá, às vezes fake news, para mim, ela seria até um instrumento da anarquia, porque ela traz um descrédito geral em tudo, então, mas não é, né? Ela é usada para manter as pessoas num sentido dessa polarização, dessa paixão e também dessa expectativa de uma salvação. Bom, já que o Bruno perguntou a minha opinião também, vamos lá. E a Leuzita faz um questionamento nessa linha bem interessante. Se de fato as pessoas sabem o que é ser de esquerda e ser de direita. Sociologicamente, eu gosto de uma definição que trata esquerda e direita a partir da atuação do Estado na economia. Então, você é mais à esquerda se você defende uma intervenção, um Estado intervencionista. E você é mais de direita se você defende o Estado livre. E aí a gente confunde esse posicionamento com as pautas de costumes e pautas morais. Eu conheço gente que defende um Estado intervencionista que é radicalmente contra o aborto, em qualquer circunstância. Essa pessoa não pode ser considerada liberal nos costumes, ela é uma pessoa conservadora. Então, se você faz essa distinção entre esquerda e de direita na atuação do Estado, na economia, num projeto de desenvolvimento, e se você trabalha com o conceito de liberal e conservador na pauta dos costumes, eu acho que você pode ter um indício de como essas pessoas se comportam diante, por exemplo, dessas pautas
de costume, né? E aí eu vejo que as pessoas liberais são mais tolerantes ao debate e tentam argumentar mais sobre determinadas questões do que os conservadores. Por exemplo, eu não defendo o aborto, mas eu defendo que esta seja uma decisão da mulher. Se ela quiser fazer, ela faz. É um direito dela, eu não tenho útero, como que eu vou discutir isso numa perspectiva do corpo feminino? É fácil, né? Eu passar uma receita para os outros. Quando você pega uma pessoa liberal, você consegue debater, você consegue argumentar e contra-argumentar. Quando você pega uma pessoa conservadora, ela vai dizer: esta é uma decisão de Deus, é dogmática. Como que você debate em cima disso? Se você tem um componente da fake news neste momento, aí o negócio da gringola, você não consegue conversar, né? Vai virar um monólogo e cada um tentando falar ou xingar o outro. Então, a fake news, ela realmente não é uma exclusividade de um ou de outro comportamento. Mas, pelo que falaram os nossos dois convidados, as fake news, elas são muito mais um instrumento e os extremos utilizam mais. E aí a gente pode dizer que esses extremos estejam dos dois lados desse espectro ideológico, certo? A Silvia Daniela está fazendo uma pergunta aqui, se você pode indicar como receber material da SBPC. A pessoa quer receber material a partir desses canais. O que ela precisa fazer? É gratuito? É pago? Não é? Enfim. Todo o conteúdo da SBPC é gratuito, né? A SBPC é uma entidade de 70 anos, ela foi criada, 72 já, ela foi criada em 1948, com o objetivo de colaborar para o avanço da ciência, disseminação da ciência no país. Então, ela tem um compromisso de que todo o material de divulgação é gratuito, né? A SBPC realiza anualmente, há 70 anos, uma reunião anual, que é a maior feira científica da América Latina, e ela é aberta para todos e todos gratuitamente. A gente tem o Jornal da Ciência, que é um site, jornaldaciencia.org.br, eu vou digitar daqui a pouco aqui no chat, ele é gratuito. Ali na primeira página do jornal tem assine nossa newsletter, aí você coloca lá o seu e-mail, você vai receber diariamente no seu e-mail esse boletim com notícias que a gente produz, que a nossa equipe produz, e também com notícias que a gente acredita que são relevantes para o debate sobre política de ciência e tecnologia, educação e meio ambiente no Brasil, né? Ele é um jornal que esse boletim tem uma tiragem de 15 mil pessoas por dia acessam esse boletim, mas são pessoas, ele é lido por deputados, senadores, ministros, reitores, presidentes de agências de financiamento, então ele é um jornal que ele é um formador de opinião e é gratuito para todo mundo, pode acessar, e também a SBPC, ela convida todos a serem sócios, né? A SBPC é uma sociedade científica, e a gente hoje tem 6 mil sócios ativos, e todo mundo pode se associar, é muito baixo o valor da anuidade, é só entrar no site sbpcnet.org.br e ficar sócio. Já fiz minha publi aqui, obrigada. Legal. Obrigado, Daniela. Eu queria colocar e avançar num campo que interessa a todos nós, né? Porque a gente também não somos só frios tecnicistas, tecnólogos, pelo amor de Deus, né? A gente gosta também de cultura, diversão e arte. E eu queria provocar também, né, Fabiane, a gente pensar naquelas frases antológicas de alguns autores que viraram memes recentes, né? Que verdade é igual poesia, né? Todo mundo diz que gosta, até quando alguém começa a declamar e já incomoda todo mundo, vai saindo de lado, né? Mas eu queria muito perguntar para vocês dois no campo da cultura, exatamente quais são as possibilidades, o que a gente tem, talvez, de experiência, ou pensamento de vocês mesmos nesse ambiente, talvez mais entrando mais na área literária, mais na área do texto, mas para a Daniela eu queria também complementar, porque eu sei que a SBPC também tenta incentivar, fazendo um pool de blogueiros, né, de pessoas dedicadas ao audiovisual para a disseminação da ciência. Queria que o Marco Antônio também começasse aí a comentar sobre isso.
Muito obrigado. Achei bacana você ter colocado isso daí, no seguinte sentido. Eu acho que nós temos uma questão, eu gosto muito dessa ideia das representações mentais, né? Vamos dizer assim, a representação é no sentido da imagem presente do objeto ausente. Quer dizer, então, quando você trabalha na literatura, particularmente, isso aí não é nenhuma teoria literária, é só um comentário, isso, nas artes visuais, você trabalha aquilo que está para além ou fora da palavra ou daquilo que você racionaliza e você filtra como um pensamento. Não é isso? Quer dizer, é aquilo que você vai trabalhar. Então, só para uma coisa interessante, há tempos atrás, eu li um livro que me foi muito também é um livro de historiador, feito para quem gosta de história sem ser obrigatoriamente um especialista. Chama-se A Grande Mortandade. É um livro de um historiador inglês, que infelizmente não vou lembrar o nome, que ele relata o grande surto que teve da peste bubônica na Europa no século XIV. Durou acho que 5 ou 6 anos, e que foi, só para você ter uma ideia, estimava que a população europeia da época era de 75 milhões, estima-se que morreram 25 milhões de pessoas, 1/3 da população foi com a disseminação de uma pandemia para ela, né? Quer dizer, uma epidemia disso daí. Ele fala o seguinte, que a partir daí, muita coisa que ocorreu, entre elas, toda a estética do mundo gótico, tá certo? Foram reflexos dessa dor, desse sofrimento e dessa desesperança, desse mundo sombrio que se apresentou às pessoas, tá certo? Então, eu acho assim que a função da cultura e da literatura, das artes de modo geral, é ela justamente discutir aquilo que nós não racionalizamos, aquilo que nós não percebemos no cotidiano. Mais ou menos como a frase do Nelson Rodrigues, né, que só os profetas enxergam o óbvio, né? Então, aquilo que nós incorporamos no nosso cotidiano, e às vezes está debatendo, está conversando, você não percebe, às vezes, por trás, ou em algum outro momento, isso está acontecendo de uma maneira muito mais intensa, não é verdade? Tem uma outra frase, eu gosto muito de citar, sabe, porque a gente pega o pensamento prontinho do outro, é uma beleza, né? Mas do Oscar Wilde, que ele fala de um grande pintor romântico inglês, que é o Turner, né? Que ele pintava os nevoeiros, as tempestades de Londres, aquele ambiente assim. Aí ele dizia assim, onde que estavam os nevoeiros de Londres antes que o Turner pintasse? Ninguém nem percebia, né? Ou essa ideia, onde é que estava o nosso sertão antes do Guimarães Rosa, ou antes do... não é isso? Desse pessoal, do Graciliano Ramos, descrever esse mundo. Você vê esse mundo, mas se você não tem um instrumental afetivo, empático, você não percebe esse mundo que está à sua volta. Ele fica um mundo assim que você não enxerga o que se passa. E eu acho que nesses momentos, tá certo, onde as perspectivas, o mundo concreto, esse mundo real está tão adverso, ele normalmente é adverso, né? Se não fosse adverso, nós não precisaríamos da poesia, não precisaríamos da literatura, mas justamente ela tem essa função. Se não fosse nesse ambiente tão adverso que nós estamos vivendo, o papel das reflexões, que não são obrigatoriamente as reflexões racionais, né, com o filtro da razão, mas essas reflexões que falam da nossa condição, eu acho que ajuda a ultrapassar, ajuda a entender, tá certo? Ajuda a criar um mundo mais empático, porque uma das coisas que os extremos ideológicos usam para sua dominação é o mecanismo da anempatia. Esse você vê o outro como
alguma coisa sem nenhum tipo de emoção. Isso é que movimenta. Então, mas teve tantas mortes por Covid. Mas isso daí todo mundo vai morrer um dia. Quer dizer, você não tem nenhum. Mas sim, essas famílias, todo mundo supera. Quer dizer, então você cria esses mecanismos de bloqueio. Né? E eu acho que a função da cultura, entre outras coisas, é você refletir sobre essa condição. Né? Acho que é isso. Eu super concordo com o Fabiane, que é isso, né? A função da arte, ela faz a gente ver um mundo que talvez a gente não teria visto com tanta atenção, né? As coisas passam batido e, de repente, a gente vê, né? E hoje a gente vive nesse mundo que falta empatia, né? As coisas passam tão batido, né? A morte de quase 150 mil pessoas se tornou uma coisa banal, né? Como é que uma coisa dessa não afeta mais as pessoas, né? Então, a arte talvez seja um canal da gente voltar a se conectar com esses sentimentos, com esse cuidado, com essa atenção, né, de ver as coisas realmente, de olhar para as coisas e perceber que elas estão ali. É uma função muito, muito nobre e essencial, né? A gente vê aí uma desvalorização horrorosa da cultura no Brasil, né, de desfinanciamento e tudo mais, e a gente esquece que é essa cultura que dá a nossa identidade, né, que a nossa identidade, ela se fortalece quando a gente tem uma cultura fortalecida, né, o nosso senso de pertencimento à nossa comunidade, ao nosso ambiente, tudo isso a cultura, ela favorece isso, né, ela alimenta as relações, ela perpetua a nossa história nesse mundo, né, então ela é muito, muito ligada nesse lado humano, e a gente não pode nunca, de jeito nenhum, prescindir disso. Por falar em cultura, o Emerson pediu para eu falar do pool de divulgadores que a SBPC divulga. A gente está com uma chamada para uma mostra sobre vídeos de coronavírus, que a gente viu que muitas instituições no Brasil inteiro estão nesse esforço, né, de divulgar um conteúdo de qualidade, interessante, para chamar a atenção, sensibilizar as pessoas para o coronavírus, e a gente viu que pipocou muitos vídeos, então a gente teve uma ideia de criar uma mostra de vídeos sobre o coronavírus, que as instituições criaram. Então, a gente está recebendo vídeos curta, média, metragem e drops, né, de 1 minutinho. A gente está recebendo, pode mandar para a gente, mostravídeos@sbpcnet.org.br. Depois entram lá no site, digita SBPC na internet, que tem lá meu contato, meu telefone, meu celular, e meu e-mail, tudo. Mas é uma mostra muito interessante, que é uma maneira da gente reunir e dar uma divulgação para essas, prestar uma homenagem a essas pessoas, esses pesquisadores, esses estudantes que se mobilizaram nesse esforço de comunicar com as pessoas, de sensibilizar as pessoas com informações de qualidade, para a gravidade que é o coronavírus, para esclarecer melhor, para que as pessoas tenham um entendimento melhor do que é esse momento tão complicado que a gente está vivendo. Eu queria falar só mais uma coisinha, posso? Sim, claro. Uma questão que é o seguinte, né, que a própria ciência, ela tem que estar revestida de uma ética, e essa ética é a busca do bem. Quer dizer, nós temos, por exemplo, o atraso que aconteceu com as pesquisas genéticas, tudo isso, pelo mau uso que foi feito principalmente durante o nazismo, quer dizer, que onde você pegava pesquisas que hoje, depois a gente consegue saber a dimensão que teve aí a descrição do genoma, com uma série de benefícios, foi utilizado isso por uma teoria racial, inclusive para comprovação
de teses nada científicas, né? Então, a própria ciência, ela também tem um componente que você pode usar esse conhecimento para aquilo que lhe convém, vamos dizer assim. Mas ela tem, a boa ciência, ela vem sempre carregada de um conceito ético da busca do bem comum, daquilo que vai elevar a condição humana. Senão, ela vai ser uma coisa utilizada para o mal, né? Vamos dizer assim. Pessoal, eu queria só falar uma coisa, eu estou com um probleminha de horário, que acho que, eu não sei, já estou recebendo um monte de chamada aqui, que eu fiz isso aí, já estava me programando para até às 10 horas. Então, eu não sei se vai muito, se eu poderia sair, como é que a gente podia conversar. Na realidade, nós tínhamos pensado até 10h30, Fabiane, mas eu acredito que é o seguinte, se você tiver outro compromisso, precisar sair, a gente continua até 10h30 agora, já está quase acabando, faltam menos de 20 minutos. Mas se você precisar sair, fique à vontade, você é nosso convidado. Tá ótimo. Eu vou fazer assim, então se eu sair, por favor, não interprete como uma falta de educação. Não, fique tranquilo. A gente vai interpretar como uma pessoa que disponibilizou de uma agenda muito cheia um espaço para nos atender e que está de ótimo tamanho. Não, eu estou adorando isso aqui. É que eu estou... Tá certo. Aliás, nós não temos mais perguntas, nós temos alguns comentários. O Galhardo diz o seguinte, que o cientista Marcelo Gleiser, o físico, criou um canal no YouTube em menos de um ano, já está com 113 mil inscritos. Ele disse que também os cientistas deveriam divulgar os conteúdos científicos, sensibilizar as pessoas e os jornalistas. É uma estratégia bastante interessante, né? Os cientistas que forem criar canais no YouTube precisam pensar como se comunicar. E a forma, já que todos os nossos veículos de comunicação são de entretenimento, principalmente, tem que se pensar, né, na forma para vender esse conteúdo. A Silvia diz que o excelente nível da conversa, que parece indicar uma fórmula, ela aponta educação, mais comunicação de conteúdo, mais muita persistência. Cada pessoa que seja bem formada e informada importa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário na linha do conteúdo. A própria Andréia falando das considerações finais. Eu vou fazer uma provocação e vou passar primeiro para o Marco, e depois ele, né, já faz as considerações finais, e se precisar sair, Fabiano, fique à vontade. A minha pergunta é a seguinte, a ciência tem um tempo, a política tem um tempo e a comunicação também tem um tempo. Só que nós não podemos, nessa discussão político-ideológica e também do papel da ciência e da comunicação, desconsiderar o crescimento do fundamentalismo religioso, que me parece ser hoje o grande inimigo da ciência. Tá? Então, a minha provocação, depois as considerações finais de vocês já. Como combater o fundamentalismo religioso fazendo contraponto com a ciência? Bom, eu acho que isso daí é uma coisa muito complicada. Por quê? Né? Porque a religião, ela faz parte da cultura e ela nos atravessa. Ela faz parte da nossa condição humana. Mesmo que você não tenha uma religião, vamos dizer assim, mas ela é parte da nossa Constituição. E tem uma coisa muito séria, que o problema é que a religião e a ciência têm objetos diferentes. Elas trabalham com áreas diferentes. Então, eu tenho a impressão que é o seguinte, isso fica uma coisa complicada no seguinte sentido. Você fazer demonstrações científicas de credos religiosos fica uma coisa completamente fora de propósito. Da mesma maneira que você interferir na questão da ciência sob a ótica de dogmas religiosos também funciona, não funciona isso, né? Eu acho que isso daí também
veio dentro de um ambiente de fake news, né? Você vai pegar as lideranças, é uma religiosidade muito primitiva, tá certo? Onde as instituições religiosas mais históricas, mais tradicionais, não estão entrando nisso daí, né? Então, eu acho que a solução para isso é uma solução muito difícil, porque você não pode... Eu acho que a solução é o seguinte, ela é sempre iluminista, tá certo? Quer dizer, o Estado é laico. Você pode professar a sua crença religiosa dentro daquilo que você acredita, tá certo? Dentro da instituição de igreja que você quer. Não interfira nas questões de Estado. Eu acho que essa construção é uma construção importante que tem que ser realimentada sempre, que é exatamente onde os fundamentalistas mais batem, seja ela de qualquer... Quer dizer, a reconstrução de um mundo regressivo, pré-iluminista, com bases em cima de coisas que são a negação da ciência, né? Eu acho que isso é uma batalha eterna, difícil, que nós vamos ter que estar sempre colocando essa discussão, né? Como foi citado pela Daniela, quer dizer, a questão do criacionismo nos Estados Unidos, que vem para cá, porque nós temos quase que uma linha direta, você acaba vindo para cá, você tem uma condição aí que você vai ter que o tempo todo contrapor isso. As ideias de que a ciência tem um objeto e que a religião tem outro, né? Isso me faz lembrar também de uma peça que foi muito famosa quando eu era adolescente, isso já faz muito tempo, que era O que Mantém o Homem Vivo, que acho que até está voltando agora, que pega o trecho da peça Galileu do Brecht, onde o Galileu tenta mostrar para uma autoridade eclesiástica, para ele olhar no telescópio que demonstrava que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Ele argumenta, e até uma fase de parte cômica, e se recusa a olhar no telescópio. Quer dizer, isso daí foi uma questão extremamente didática, né, de como isso se dá. Então, fazendo discussão e conversando, fazendo aquilo que o Zanardi falou, ouvindo e contrapondo, e acho que é nisso daí, não tem outro jeito. Fabiane, considerações finais? Olha, eu queria agradecer muito a essa conversa, e eu acho o seguinte, foi muito bom, tá certo? Acho que, de um modo geral, a conversa dentro dos limites que existe dentro dessa coisa de internet aí, que eu não sei muito bem como é que funciona, eu acho que foi bem interessante, e eu acho que eventos desse tipo, que se repetem, tem o seu papel daquele trabalho de formiguinha. Vamos lá, que aos poucos a gente vai chegando, vamos construindo alguma coisa de positivo. Certo? Obrigado, Muito obrigado, Fabiane. Obrigado, muito obrigado. Fique à vontade se você precisar sair. A gente agradece muito a sua participação, que certamente aprofundou as reflexões sobre esse tema. Muito obrigado. Daniela, da provocação sobre a religião. O Fabiano já falou que o Estado é laico, né? Pena que entra por um ouvido e sai para o outro da nossa ministra Damares Alves. E aí, já provocando um pouco mais, a sua resposta para isso e as considerações finais. A laicidade do nosso Estado é uma garantia constitucional que está sobre clara ameaça hoje em dia, né? A gente vê que a bancada do boi e da bala, ela hoje corresponde a mais de 50% do nosso Congresso, o que é muito preocupante, porque a pergunta era como combater o fundamentalismo religioso. A questão não é combater. O problema das religiões muito radicais é quando ela se mistura com o poder, quando ela se mistura com a política. Isso é a história moderna, né? Quando a política e o Estado, eles se juntam para submeter as pessoas.
Então, as religiões fundamentalistas, né, essas que a gente vê hoje em dia, elas têm uma necessidade dessa ideia do controle do corpo, né, do controle das ideias, que é uma maneira de manter, de assegurar a submissão das pessoas, né. E o perigo é quando essa ideia de controle serve a interesses econômicos e políticos, que é o que a gente vê hoje, né. Por isso que eu também acho muito perigoso quando as pessoas começam a debater a questão da vacina, que acha que a vacina tem que ser obrigatória, porque a gente sabe que no nosso país, um país que a maioria da população é pobre, miserável, todas as leis punitivas, elas só servem para uma coisa, para punir os pobres. Uma coisa que o brasileiro faz muito, principalmente a nossa classe média e elite, adora criar leis, punir os pobres com as leis e subverter essa lei para mostrar que ele pode mais do que os outros. Então, a gente precisa reivindicar a laicidade do nosso Estado. O nosso país é um país laico, e isso é uma coisa que a gente realmente precisa bater nessa tecla, a gente precisa lutar por isso, a gente não pode aceitar isso. E também a gente precisa ter muito cuidado nessas discussões de controle de corpo, nessas leis punitivas, porque a gente sabe que quem vai sofrer com essas leis punitivas não são as pessoas de classe média. Se uma vacina ela for obrigatória por lei, não são os pais da escola Waldorf que proíbe vacina que vão responder por isso. São os pobres, é a pobre do pessoal que mora na periferia, que pega o trem lotado todos os dias. Então, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado e muita atenção para essas leis que controlam o corpo, que controlam o ser humano, as liberdades dos seres humanos, principalmente hoje em dia no nosso país. Para encaminhamento, então, pessoal, eu vou até reduzir minha fala aqui, porque o pessoal está dizendo que está picotando meu áudio aqui. A gente vai reforçar o agradecimento mais uma vez. Acho que o Daniel pode encerrar também, né, fazendo umas considerações finais, algum ponto que a gente não levantou, Daniel. Se puder colocar aí, a gente passa para o Reinaldo, para o Galhardo, e a gente encerra também o evento. Eu queria agradecer, eu achei super legal a sessão, achei que a discussão foi riquíssima, todos vocês trouxeram pontos super interessantes, adorei, nem vi o tempo passar, assim, eu desliguei o celular e tudo mais, então eu nem vi que já passou quase 2 horas, mas foi muito importante. Eu acho que essa questão das fake news, essa questão da informação, da comunicação, é uma coisa fundamental hoje em dia, né? Nós somos a era da comunicação, e isso é um assunto central para a gente, né? Como que a gente utiliza essas tecnologias, como que a gente utiliza essa possibilidade, né, de nos comunicar com tantas pessoas e, ao mesmo tempo, a gente diminuiu tanto a qualidade dessa comunicação, né? Como é que a gente foi para nisso e como é que a gente sai dessa situação. Eu acho que esse problema do coronavírus, essa tragédia que a gente está vivendo, ela pode ser um ponto inicial para essa reflexão, né? Quanto que esse excesso de informação, esse excesso de comunicação, esse excesso de espaço não está tirando da gente a nossa capacidade de sentir e de ver o outro, de realmente comunicar no sentido de falar, ouvir, ser ouvido e responder, nesse processo que é o que realmente é a comunicação. Muito obrigado, Daniela, pela sua participação, pelas considerações iniciais, finais e todas as reflexões feitas aqui. A Augusta Oliveira diz que é um excelente debate, um nível bastante alto, parabéns ao El pela iniciativa, mas que também é do Compass, a gente faz isso em parceria com o Compass e Londrina Paseando. A Norma parabeniza os panelistas, organizadores, ótima discussão, precisamos de muito mais lives como esta. Temos também um comentário da Ellen Luz,
formação de crianças e adolescentes com senso crítico, para que eles, de fato, sejam sujeitos de direitos, contribuindo para o avanço das reflexões e práticas que, de fato, façam diferença. Bom senso, mas a partir de diálogos e construções coletivas. Muito interessante esse comentário, Ellen, e aí eu chamo atenção para a necessidade de pensar essa formação de forma crítica. E uma formação crítica, ela tem partido, que aí nos chamam na academia, os professores, de sermos doutrinadores. Só que pensar tudo isso que nós estamos falando é ter consciência de sermos um agente, por exemplo, politizado. E quando eu falo um agente politizado, eu não estou falando de partido político. Quando eu falo de tomar partido, eu não estou falando de partido político. Eu estou dizendo que para sermos críticos, nós precisamos ter posições. E ter posições significa tomar partido de alguma coisa. Por exemplo, na defesa da ciência. Né? Isso é tomar partido. Uma educação que pressupõe esse processo é tomada de consciência. E essa tomada de consciência, ela é rechaçada por quem não quer que essa consciência aflore. Ou seja, estamos mexendo com um campo bastante complexo que não é do dia para a noite que a gente muda. Né? Qualquer mudança que fizermos hoje na educação vai ser sentida daqui 3 décadas, daqui 4 décadas. E se não fizermos isso agora, nós não vamos ter resultado lá na frente. E ao fazer isso, implementando na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio, nós estamos condenando as gerações que já passaram. Né? Então, ou seja, nós temos investimentos de longo prazo. Daniela, Fabiane, Emerson, todos vocês, muito obrigado. Passo a palavra para os cumprimentos finais do Luiz Cláudio Galhardi. Eu quero agradecer a todos vocês, né, o Reinaldo, o Emerson, a Andréia Moncler e o nosso convidado Fabiana, a Daniela, enfim, e todos que vieram aqui participar, né, é muito importante essa discussão, a gente viu comentários, é muito importante esse trabalho que fazemos, né, do Fórum Mídia de Paz, de trazer essa discussão, e a discussão, assim, com harmonia, com tranquilidade, né, muito obrigado pela participação de todos vocês, e estamos juntos aí na construção de uma cultura de paz com crítica, né, e com ciência, enfim. Muito obrigado a todos. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu vou Até a desligar o próxima. botãozinho da gravação, não vou fechar, mas só vou desligar aqui, tá ok? Tchau, tchau. Então, todo mundo. Parabéns.